Ok. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar sobre o processador da página de Wikipage, Wiktionary Page para português. Eu updated. Como você fala isso? Atualizei. Atualizei o analisador. Porque eu notei realmente que estava meio bagunçado. Meio não, bastante. Então, eu tenho duas coisas. Uma coisa para você, Eduardo, outra para Natália, porque você está aqui, você pode escolher o que você está querendo fazer, mas os dois são bem importantes. Mas primeiro eu vou mostrar o que eu fiz. Eu fiz algumas coisas de fazer o sintaxe, o formato do Avri ser mais rígido, mais certo, porque estava meio lagado. Então, deixa eu olhar isso. Então, eu tenho quatro tipos de arquivos. Então, as duas coisas que eu estou querendo vocês fizerem uma é para normalizar o output, a saída do dicionário, porque agora está usando as mesmas palavras como pessoa singular, plural, presente, etc., tudo isso. E, na verdade, eu tenho abreviaturas para isso, mas não está saindo, está meio, como se chama, meio misturado. Se eu notou aqui, quando a gente tem, por exemplo, um verbo AR, por exemplo, brincar, a maneira que a gente entende que essa brincar na página fala conjugação com AR. A gente vai falar sobre isso. Mas quando a gente fizer isso, não tem todas as formas, mas quando está normal, a gente pode gerar todas as formas do verbo usando esses três, de IR, AR, ER e IR. E vocês estão notando que aqui eu tenho uma função que eu escrevi, essas funções que eu inventei, com abreviaturas e também os nomes de qual tipo de verbo que é, pretérito mais que perfeito. Na verdade, o que eu gostaria de fazer, a programação, eu gostaria de até fazer essas com abreviaturas. Por quê? Porque a gente não quer dicionários de milhões que vai ter todas as palavras grandes, entendeu? A mesma coisa aqui. Então, você vê a add conjunction aqui, você vê aqui eu tenho primeiro singular, plural, pessoa. Então, o stem, pessoa, número e tempo. Então, pessoa, número e tempo. O número é singular, o plural, pessoa 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, e o que eu falo, o tempo do verbo. E o que eu estou querendo é ter abreviaturas para português, que eu não fiz aqui. Então, o que eu quero fazer? Mudar essas, ou pelo menos fazer uma função que, quando você pega isso, simplesmente um grande if. Se essa string é igual a isso, faz essa abreviatura. Vamos supor que a gente bota FS para futuro de substantivo. Mas tem muitos tipos de tempos, então eu estou querendo fazer uma abreviatura para essas, ok? Entendi. Ok? Então, quando a gente acaba com o dicionário, eu quero mostrar. A outra coisa também, que quando a gente tem, por exemplo, uma palavra assim, que é uma palavra que é o substantivo e verbo, e não é um verbo no forma de infinitivo, esse verbo está escrito segunda pessoa do singular, do presente, do substantivo de Abadá. Entendeu?
Então, essa não é... Claro, a gente pode olhar isso e ver, e tentar gerar. O problema disso, se esse forma verbal é um verbo irregular, a gente não pode assumir só porque está em Abadas que essa é normal, que normalmente acho que nem está escrito. Talvez está escrito em algum lugar. Mas o que a gente quer fazer? Simplesmente gerar para Abades o forma de verbal e substantivo. Então, a gente tem esses nomes bem grandes que vai acabar no dicionário, ok? Então, eu estou falando por alto, a gente vai falar como, por alto, que quando a gente fazer verbos que são verbos e também talvez substantivos, a gente quer também botar abreviaturas. Essa é muito importante, porque a gente fazendo isso vai ser realmente o primeiro dicionário para a linguagem natural, para português, que está aberto a todo o público, que é disponível fazer linguagem natural, processamento de linguagem natural, com NLP++, para todo mundo. A gente quer fazer bem. Por quê? Pode virar o padrão para sempre. Entendeu? Então, pode ser que vocês estão envolvidos numa coisa em linguagem natural, específica em português, que vai virar um padrão. Porque a gente vai ter talvez mais que 1 milhão de palavras, porque imagina quantos verbos que tem em português e quantas formas. Nosso dicionário pode ser provavelmente mais que 1 milhão. E NLP++ consegue trabalhar com 1 milhão, não tem problema. Mas também a gente não quer esses nomes bem grandes. Então, primeiro, temos que estudar e concordar e mostrar e botar no documento, talvez no README em GitHub, nossas abreviaturas para português, no GitHub de dicionário português. Está entendendo? Sim. E pode ser uma responsabilidade grande, porque vai ser daqui a 10 anos. Que esse Eduardo Costa botou essa abreviatura, mas esquisito, cara. O quê? Estava bebendo? O que estava fazendo quando ele fez isso? Isso é estupidez que... Não, eu estou falando que vai fazer. Mas imagina, eu quero impressionar que, claro, na verdade, a gente pode mudar. Se a gente fizer tudo, descobre que a gente tem um problema, a gente pode mudar todas as abreviaturas. Essa aqui que é a coisa fantástica com o NLP++. Se a gente, no futuro, decide como... Quem sabe que nem que a Academia de Letras de Português começa a ficar envolvido com isso, porque a gente vai criar um sistema de dicionário que vai ser usado pelos computadores, que talvez as pessoas de linguística vão falar, cara, esse Costa, ele é um cara de informática fazendo coisa de linguística e não está atendendo. Realmente, essa tem que ser. Ou talvez mudou uma coisa. E a gente vai ter que mudar junto com isso. De novo, a coisa que é bonita pra caramba com esse sistema é que a gente pode mudar. Mas pelo menos a gente tem que pensar bem para fazer. Então, vamos rodar isso para ver esse parte primeiro, antes de eu mostrar os novos partes do analisador. Ok? Então, vamos para Abades. A gente está analisando. Aqui eu vou botar aqui, que eu tenho ao lado. Eu gosto de vez em quando botar esse ao lado, porque eu tenho esse no meio. Então, é a mesma coisa. Então, vamos ver o dicionário. Agora, está vendo aqui, em linguagem português está ótimo. PT é português. Perfeito. O part of speech, verbo, esse é noun, é outra coisa, a gente bota em português, esse é inglês e português misturado, é o que o gringo está fazendo. Mas a gente tem que realmente decidir, ok? Tem que decidir. Se as pessoas de português estão fazendo, deve ter substantivo e verbo, em vez de N, e em vez de non, substantivo, ok? Mas tem outro argumento que pode ser
tudo em inglês para todas as línguas ter uma língua só. Para eu não ter que saber qual é símbolo em chinês, cara. Eu não sei que substantivo. Entendeu? Então, tem os dois lados, entendeu? Tem os dois lados, que inglês, até agora, a gente fala, é a língua franca do mundo, significa língua franca linguisticamente, nós linguistas, a gente fala língua franca para uma língua que todo mundo usa como internacional. A língua franca da Índia é inglês. Então, todo mundo que quer comunicar entre as línguas tem que falar inglês. É a mesma coisa que acontece. Então, tem razões, talvez, para botar em inglês, para a pessoa saber. Mas também, cada língua tem uma coisa específica. Mas, de novo, essa coisa pode ser mudada facilmente, como replace, troca de string, pronto, acabou. Então, talvez essa primeira vez a gente faz tudo em português, substantivo. Então, essa coisa. Então, vendo que essa pessoa, segundo, deve ser isso, deve ser 2. Plural deve ser pé. E essa aqui, presente, talvez vai ser pé para presente, não sei. A gente vai desenvolver isso. Então, a primeira tarefa vai ser, você, Eduardo, ou Natália, vai fazer, é fazer um readme no arquivo, dizendo, para português, essas são as abreviaturas que a gente vai usar para os nossos dicionários. E a coisa deve ser uma coisa bem curtinha. Que tem 1 milhão disso, mas não tem todas essas palavras, que vai dobrar o tamanho do dicionário. Claro, hoje em dia não é grandes coisas, mas o que acontece para você saber em NLP++, para saber como funciona a língua de NLP++, todo variável, todo atributo vai no dicionário com o string, como, não sei como fala, string, e usa esse string que não vai ser duplicado. O string só tem um lugar e vai apontando. Então, não é uma coisa que vai ter esse string 3 milhões de vezes dentro do cérebro, conceptual grammar, gramática conceitual, que faz parte da linguagem de NLP++. Então, essa ideia é fazer essas abreviaturas e depois vai para as funções, ver onde está. Por exemplo, tem esse presente, tem que mudar todas as para abreviatura. Outra coisa também, tem frases. Deixa eu ver onde estão as frases. Assim, por exemplo, quando a gente faz isso, a gente acaba com esses singular e tudo. Uma dúvida. Sim. Nessa página, naquele arquivo ali, volta ali, por favor. Qual arquivo? O Abades. Abades.dict. Oh, sim. No dicionário do Abades. Lá ele aparecia segunda, escrito mesmo. Foi porque ele não é um verbo regular, né? É isso, né? Não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que acontece. Eles estão descrevendo pessoa, estão descrevendo o tempo do verbo. Mas ele é porque ele não chamou aquelas funções lá que você criou, certo? Sim, mas não é que o que acontece. Deixa eu olhar onde eu botei, caramba, words. Ok, aqui. Ok? Vamos ver aqui. Você pode ver que eu fiz palavras primeiro. Eu falei, ok, essas são palavras que eu vou juntar. Primeiro, segundo, terceiro, singular, plural. Eu boto tudo isso como pessoa, tudo isso como número, tudo isso como tempo, entendeu? Sim. Então, são regras. Regras simples. Não, essa parte eu entendi. O que eu não entendi, ou que talvez até tenha entendido, que você tinha me mostrado essas funções aí que já estava abreviado. Sim. Lá não estava. É porque ele não é um regular, então ele não chamou essas funções. Sim, ótima pergunta, perfeito, pergunta perfeita. O que acontece aqui, a gente tem
Algumas, tem dois, eu mudei, uma das coisas que eu mudei foi mudar add word. Add word foi uma coisa de tudo. Agora eu botei adverb infinitivo, em inglês e português junto. Vocês podem mudar tudo isso para português, não tem, fica à vontade. Mas adverb infinitivo, e essa que vai ver, quando tem uma verbo como essa, que tem conjunção e tem AR, vai chamar através o KB Build aqui, aqui vai ver um verbo português e vai ver isso e mandar para aquela função, sabendo que vai expandir. Entendi. E essa é um pouquinho tricky, um pouquinho difícil, porque para entender, porque esse árvore é diferente. Aqui é root, text zone, language zone, header zone. Aqui é root, text zone, language zone só. E isso tem a ver com sintaxe, onde coisa fica. De novo, essa aqui é a maravilha de NLP++, que deixa a gente fazer isso bem claramente, entendeu? Então, eu fiz agora, ou um verbo infinitivo, ou você vai adicionar a palavra pode ser 3 coisas, mas vai ser só uma forma da palavra. Como fui, F-U-I, quando a gente pega essa página, a gente não vai gerar todas as formas de ser ou I, entendeu? A gente vai fazer só aquela. Claro, a gente vai ter redundância, eu não sei o que é redundância, mas tem coisas que são iguais, coisas duplicadas, palavras, que a gente vai se a gente, no dicionário vai ter brinco. No brinco vai ter para primeira pessoa de presente, eu brinco. E tem brinco que a gente usa no Aurélio, certo? E a gente não quer gerar todas as formas nesse sentido. E quando a gente vier brincar, a gente vai gerar e vai ter no dicionário brincar e brinco como linha separada no dicionário e a gente vai gerar tudo e vai ser repetido. Mas tudo bem, porque o dicionário é assim. A regra com NLP++ é não julgar o que está lá. A gente é para entender. Se a coisa é repetida, é repetido. Depois a gente resolve isso, entendeu? Ok? Então, a gente olha a palavra. Se a palavra não é conjugada, a conjugação vai ser simplesmente como eu, por exemplo. Eu tenho pronome. Tem que ter pronome. Tem substantivo. E se você vê aqui, eu vejo, se uma forma verbal, o substantivo, ou tem pronome, só qualquer lugar que a pessoa talvez vai escrever o pronome, entendeu? Mas se eu vejo o header, cabeceira, tem o pronome, ok, vou passar. E dentro da própria função, ele vai saber como fazer. Vai ter outra que a gente não tem, que é essa. Caramba! A gente vai ter que fazer as regras para processar tudo isso, saber quais são os primeiro, segunda, terceira pessoa, é presente, é plural, singular, tudo isso usando uma nova coisa. E a gente vai ter que botar a outra função, chamado adverb irregular. Entendeu? A gente não está fazendo isso agora, porque vocês estão engateando. Ok? Mas é fascinante, essa coisa é fascinante para mim, é uma coisa bem interessante, bem diferente. Ok? Então, boa pergunta. Então, o que acontece, eu dividi as funções para ser diferentes e são marcados diferentes. Ok? Então, eu vou mostrar, eu vou falar sobre outra coisa antes eu mostrar tudo o que está acontecendo de novo, que é um pouquinho diferente que era. A primeira é fazer as abreviaturas, fazer as funções funcionar bem, para a gente, quando a gente faz a BADES, que essas coisas vão sair como segundo, 2 em vez de segundo, faz as abreviaturas aqui, singular, S, plural é pé, essa fácil, mas as outras também vai ser o tempo,
vai ser decidido por você ou a Natália. A outra coisa é para ver as formas diferentes, certo? E tem duas coisas que pode ser. A pessoa pode escolher uma das duas coisas, olhar outras formas ou começar a modificar isso para processar esse parte nova que é conjugação. E você vai ver, por exemplo, ok, é conjugação aqui, você vai notar que essa não vai casar com conjugação, como assim? Conjugação PT, papá, papá, e acaba fechando. Isso não vai funcionar com dormir. Se eu fazer com dormir, não vai saber nada, porque eu não tenho um padrão para isso. Então, pessoa que vai querer fazer a outra parte, você, Eduardo ou Natália, um de vocês vão olhar isso e vai começar como fazer isso, como processar isso. É bem interessante também, como você vai fazer, porque a gente tem as linhas e tem que... Essa coisa vai ser... Tem uma forma aqui. Por exemplo, tem... aqui é negativo. Talvez a gente não vai usar tudo, por enquanto. É negativo, ok. Provavelmente não. A gente tem que ver como que é isso e fazer as linhas aqui, cada linha é diferente, e tem que ver como que funciona isso. Tem que entender como a pessoa... com dormir, essa é uma coisa que é expandido pelo macros. Macros que existem no media text, eu acho que é media text, que é markup language, como HTML. Eles têm o próprio Wikitext, ou Wikitext, eu acho que está chamado, Wikitext. Então, esse Wikitext tem um macro que uma pessoa de português, brasileiro, ou pessoa de Portugal, ou um dos 9 países que falam português, fizeram um macro quando isso não vai ver assim. Quando você vai para a página de Wiktionary com dormir, você vai ver muito diferente, porque essa coisa vai expandir para uma tabela, já com as coisas marcadas. Então, tem que interpretar isso, porque essa que a gente tem. A gente não tem aquela tabela. Essa é uma forma que o macro entende. Então, o macro tem que entender uma coisa fixa. Essa coisa não pode mudar. Não pode inventar o que essa pessoa quer. Ele não pode botar qualquer coisa na linha. Se fizer errado, o macro vai expandir e explodir tudo. E não vai sair bem. Então, a outra tarefa é aumentar isso para uma coisa para ver essas linhas. E, claro, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai ter 13 linhas e cada linha significa uma coisa diferente. Então, tem que pensar como funciona. Por exemplo, entre aqui, a gente vai ter que fazer uma regra para que juntar tudo isso, depois ter outros passes que vai catar cada linha separado. Entendeu? Cada linha separado. Então, essa é outra tarefa. Ok? Ok. São bem importantes os dois. E depois disso, a gente vai acabar com uma processador de páginas de Wiktionary, que vai ser legal, que a gente pode rodar. E o que depois a gente fizer essas duas coisas. Primeiro é padronizar as abreviaturas de coisas de sintaxe para a língua portuguesa e fazer essa coisa com verbos irregulares. Depois que a gente fizer isso, a gente vai olhando outras páginas, testando, ver onde quebra, ver coisas que a gente não estava imaginando, que tem uma coisa um pouquinho diferente. Ou tem outra coisa, outro macro, outra situação que a gente vai ter. Ok, vamos ver algumas outras aqui. Pergunta. Rapidinho, só uma coisa. No Wiktionary, ele tem... Você conseguiria abrir uma das formas verbais ali de dormir separada? Ele teria outra página para isso? Ele teria outra página para isso, então? Não, ele tem editor.
Então, quando você vai para dormir, deixa eu ver aqui. Tá. Uh, Essa era só para... Yeah. Vai para o Wiktionary, você faz um login, tem que fazer um login, e você nem sei, acho que não, mas é melhor fazer um login, e você vai para dormir, a página de dormir, em Wiktionary para português. Você aperta o botão editar, e você vai ver isso. Você vai ver essa parte, entre text, não essa parte não. Essa parte é o que sai uma vez por mês, esse arquivo enorme, é a informação que é junto com o texto, mas o texto é entre texto. Então, se você vai para a página dormir, você vai ver tudo isso aqui. Quando você editar, você vai ver isso. Eu tô vendo a tabela, como ela fica aqui. Sim. Se você aperta editar, você vai ver. Ou editar, não sei qual palavra em português eles usam. É editar mesmo. Sim. Sim. E tá vendo agora? Você tá vendo o que eu tô vendo aqui, é? Sim. Ou dormir. Uhum. Ok? Entendi. Só que ele não tem... Não, eu pergunto isso porque o NLP++, ele conseguiria, por exemplo, ele achou uma das formas verbais aí no arquivo de dormir. Uhum. Se tiver outro arquivo com o... Durmo. Com uma dessas outras formas, durmo, por exemplo, ele conseguiria complementar a informação? Claro, que pode fazer tudo. Por quê? Como eu falei, quando você tem um verbo que é infinitivo, você vai ter, provavelmente, vai ter toda a informação com todas as formas. Mas cada forma também vai ter uma página em si, que é diferente. No início, o que a gente vai fazer é simplesmente agregar para fazer só coisa de sintaxe. No futuro, a gente vai aumentando. Pode ser até teses de mestrado, doutorado em universidade no Brasil, sei lá, que a gente vai começar a olhar os significados dessas coisas. Quando tem uma palavra e tem 3 significados, sentidos da palavra, a gente vai começar a processar isso também. E colocar essa informação dentro do bancos de conhecimento para a palavra. Para a gente, ideal seria ter tudo que a gente acaba de processar com NLP++ e criar dicionário e também bancos de conhecimento da palavra também, deve ter habilidade para recriar qualquer coisa sobre aquela palavra, em todos os sentidos, recriar de zero. Entendeu? Porque se tiver toda a informação, se a gente entende aquela página de Wiktionary, tudo sobre aquela palavra, a gente deve ter tudo, pronúncia, tudo. Entendeu? Deve estar dentro de conhecimento. Porque quando a gente quer o computador entender a linguagem natural, a gente o computador tem que saber isso. O computador não sabe pronunciar, eles sabem falar português porque eles ficam treinando com as redes neurais. Mas não sabem nada que está fazendo, não sabe realmente o próprio... E muitas vezes, porque nossos telefones aqui também podem falar português, quando eles pronunciam uma coisa, pronuncia errado. Por que está acontecendo? Porque ele não entende a pronúncia daquela palavra. Ele entende o que foi treinado muitas vezes, pegando falo de português de pessoas falando, traduzindo para português e usando, treinando a coisa. Mas chegam a falar que não faz certo. Então, esse é o problema em geral com redes neurais que não entende nada. Então, essa coisa de large language models como o ChatGPT, não entende nada. É só porque quando você lê isso, você fica, cara, tá ok, mas não tá ok, porque ele não entende. Ele não está
Quando você pergunta chat de GTP sobre até programar, ele não pensa, eu conheço Python, agora eu sei como Python construir. Não, ele olha todo Python que existe e olha a pergunta, faz o que é mais conveniente e, claro, pode ajudar. Talvez numa língua eu não uso Python muito, eu não quero saber, bota uma coisa, ele bota, mas tem que editar. Então, ele não está entendendo. A gente está criando para português a informação que você aprende, toda pessoa que fala português entende. E não, a gente está começando com sintaxe. É um verbo, um substantivo. Depois disso, a gente quer fazer o que é. E, na verdade, a gente vai aprender, ou pessoas vão aprender, que os dicionários com definições e tudo, não necessariamente vai ter o que nossos cérebros têm sobre esse palavra. Porque o que acontece, as palavras têm muito a ver com o contexto. A gente sabe, por exemplo, a coisa que é genérico é verbo, substantivo, pronome, etc. Mas as coisas, como significa essa palavra, se a gente está falando banco, banco pode ser que financeiro é uma coisa, banco pode ser banco de dados em informática, entendeu? Então, a gente vai ter dicionários com essas palavras marcados com sentimento ou sentidos que tem a ver com o tópico onde a gente está, onde a gente estiver. Então, essa vai ser o próximo passo também. Então, mas tudo que a gente está fazendo é migrar conhecimento linguística e depois do mundo para o computador. Mas se você não tiver as palavras, o que você vai fazer? Você não pode pular para uma coisa. Isso é porque a gente está sonhando com essas coisas de redes neurais, a coisa vai virar e saber tudo. Não. Bota rede neural de uma criança numa ilha e dá todos os livros de chinês sem ninguém saber o que é. Vai entender chinês? Não vai entender nada, que não sabe o que significam os símbolos. Como o computador, com rede neural, com todas as estatísticas do mundo, pode ter todo estatisticamente a distância entre cada palavra, que a distância entre rei e rainha, rei e homem, e a distância de rainha e mulher são iguais. O computador não sabe o que é. É um string aqui, outra string aqui, uma distância que um número, ele não sabe o que significa nada. Então, o que a gente está criando agora são o fundação em português para a gente construir programas inteligentes de verdade. E a coisa pode ser controlada porque a gente controla. A gente não tem que botar o computador que entende português lendo, que ele pode aprender sozinho. Se a gente fizer isso, claro, a gente começa a criar um problema. Mas porque a gente está fazendo e como. E a gente tem linguagem natural, NLP++, finalmente, com NLP++, Visual Text, que você está vendo como, todo mundo está vendo como que é importante para a gente ter visualmente habilidade de fazer isso, porque é muita coisa, nossos cérebros não são muito bons de letra. Linguagem e matemática não são coisas fáceis para o rede neural. Se fosse, inglês leva 4 anos para uma criança aprender, para ser adulto. Finlandês leva 14 anos para um ser humano para aprender. Então, e a gente, se não vai para a escola, não vai saber como fazer bem. Como a gente vai... ou você pega um robô com cérebro igual a gente e vira humano, porque você vai ensinar tudo. Não, mas se a gente quer controlar tudo e a coisa entender, a diferença que é bom, não tem problema de memória. Ele vai saber todo o significado de todas as palavras. Esse é um problema grande aqui nos Estados Unidos com medicina, médico. Com testes de medicina, tem mais que 100 mil códigos com uma descrição desse tamanho,
como ser humano que é treinado para 3 até 6 meses, que é da rua, nem é médico, nem é pessoa de computador, vai entender tudo isso e vai ler um teste técnico e vai casar. 50% dos códigos são errados e estão sendo feitos pelos pessoas. Hoje em dia, em nossa firma, a gente tem um lugar que o ser humano lê tudo agora. Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que fazer isso. Isso porque agora, NLP++, pessoas estão ficando interessadas, porque eles entendem agora que é um grande chat GPT, é um papagaio só. E aí, quando você pede, você entende isso, ele vai falar e vai entender, mas a gente sabe que não entende. Está repetindo alguém que falou a mesma coisa. Ok? Então, essa ideia para a gente agora é fazer sintaxe primeiro, depois, em cima disso, a gente pode crescer as outras coisas. A gente tem o sonho para botar um leitor digital humano feito de NLP++, para ler todo Wikipedia, para ler tudo e construir o conhecimento de tudo, construído para a língua NLP++ usar, entendeu? Então, essa é o grande big picture da coisa que a gente está querendo fazer, ok? Então, como falei, vamos processar, fazer certo. Se está repetido, não temos problema, repetido. A gente resolve isso depois. A gente tem que talvez fazer outro processador de linguagem natural, de NLP++, para juntar tudo. Talvez a gente use HPCC, porque é tantas palavras. Talvez a gente use o poder do supercomputador para para trabalhar com o grande número. Ok? Ok. Então, se você vê, por exemplo, a gente processando eu, o que vai acontecer aqui, que a gente vai acabar no dicionário acho que duas coisas, que é dicionário, tem pronome, português, primeira pessoa, singular. Aqui é um substantivo de português, eu. Não, eu não sei o que é, mas está aqui, ok? Como que funciona? É porque tem aqui pronome, ok? E aqui tem traduções, deixa eu ver, substantivo, ok? Essa talvez tenha uma outra língua, eu não sei. Derivation significado pessoal. Não, é português mesmo. Substantivo. Então, a gente tem uma coisa diferente que sai, que a gente... do I have the logs on? Yeah. Ok? Então, funciona para isso. Expedir tem forma... Vamos ver aqui. Que conjunção... E aqui. IR. Ok? Então, quando você faz isso, deixa eu rodar, ele vai chamar o infinitivo, ok? Não vai chamar a outra. Ele está vendo, é a conjunção, e conjunção vai falar para mim, é o verbo, e eu vou usar isso. Então, o que acontece? Bam. E essa aqui, nessa função, está chamado isso e não aquela. Essa para, tipo, abades, eu, vou usar isso. O resto são infinitivos de verbos, forma infinitivo, que vai usar isso. E vem aqui, e o verbo é R, verbo etc. E get verb ending, tá vendo? Tem uma função. Então, você pode, é simples. Ok. Eu vou mostrar agora o parte que eu mudei. O parte que eu mudei foi fazer os cabeceiros, headers, um pouquinho melhor. Vamos ver. Uau! Não, essa não. Assim não. Ou não, pode ser. Isso vai ser. Ok. Então, o que acontece? Antes disso, a gente tem hold on. Tem o text zone e tem os cabeceiras, tem language, tem cabeceira, linha, cabeceira. Aqui tem nível 2, tem nível 3, entendeu? Tem uma que tem 4 níveis, deixa eu ver qual.
Deixa eu ver qual. Tem um que é 4 níveis. Eu vou ver. Que é bem importante, só para vocês. Eu estou agora fazendo os nesting, que é um debaixo da outra, que é feito melhor. C3, vamos ver aqui, é SPG. Pode ser a outra também. Então, eu estou cuidando melhor cabeceiras. Tem um que tem 4, eu tenho quase certeza. Em caso na... talvez seja... Ou não, eu posso fazer o seguinte. Posso botar... Buscar 1, 2, 3, 4. Oh, não tem. Teria que tirar esse daí, não teria? Não, deve encontrar. Porque aí só essa aqui? dentro de NLP. Oh, sim. Tá, tá certo. Pô, cara. Tá falando bem, eu não estou escutando. Ok. Ok, eu. Ok. Eu saberia que eu teria. Ok, vamos ver aqui. Hold on. 3, 2, 3. 3, 3, 3. 4 ali. Tem 4? 4. Aqui, 4. Ok, então o que eu fiz? Eu fiz primeiro o 4º nível. O que eu faço? Um text zone, eu faço o primeiro. Tem uma maneira para fazer recursivamente. Mas eu não vou fazer isso se a gente não estiver bem interessado. Eu só fiz assim para mostrar. Tem 2 maneiras. Pode fazer uma coisa bem genérica, pode ter nested e fazer uma que vai chamar até a coisa acaba. Mas nesse caso eu fiz simples. Regra em NLP++ faz o que precisa, mais nada. Okay? Então eu fiz 4, e isso porque eu tenho header zones 4. Como que faz? Quando você vê esses headers, você vai ver que nível aqui, header, tem o atributo nível, que é bem simples. Eu simplesmente contei aqui headers, eu contei o string length dos iguais, primeiro nódico aqui, entendeu? Isso como é header. Então eu faço assim, quando eu estou debaixo de um text zone, quando eu tenho header e vai até o próximo header ou language ou no final, eu fico juntando tudo. Mas o header, o precondição, tem que ser, diz que o atributo nível tem que ter 4. Então, se você olhar o árvore e fazer fired, Ctrl F, fired, você vai ver aqui, tem o nível 4 e a regra fez um header zone. Entendeu? Tá entendendo ou não? Mais ou menos. Ok. Aquela... Sim. Esse pré aí, da linha 11. Sim. Ele executa em que momento? Ele Antes, é uma pré-condição para... Sim. Tá. Ok? Então, o que acontece? Antes, você tem um header, tipo tá. assim, e você tem que ver o nível. Então, Porque ele vai dizer que não vai nem olhar se o header só se tiver nível 4. E o nível é definido no step 18 ali, Sim, né? exatamente. Tá. Exatamente. A gente bota o que? Igual, bota 2 ou mais, qualquer coisa, vai até o fail, até falhar, encontra outra e fica fazendo. E assim, se você olhar isso, você pode ver aqui, tá vendo como está casando? Casa com 2, casa com 3, casa com 4, entendeu? Essa regra casa com todas. E ele fala, pega o comprimento do primeiro parte e esse vai ser o nível. É bem legal, isso porque as regras, como regex você conhece, regex? Sim.
Ele deve ser banido pelo mundo inteiro, né? Que Ô, louco. é difícil pra caramba. Essa é uma maneira que é bem mais fácil para a gente olhar e entender, entendeu? Isso porque quando a gente tem essa coisa mostra onde casa, é mais fácil ainda. Então a gente chega aqui com pré e fala, ok, eu vou olhar aqui, tem 1 e 2. Então, pré pode olhar 1 e 2 ou todos, 1 até 2. Ele fala, é requisito, isso é, a variável tem que ser igual, essa tem que ser igual a isso. Senão, eu não vou casar. Significa, vai ser pegar todo o quarto primeiro, depois terceiro, depois segundo. E essa vai, porque a gente muda para header zone, quando a gente pega header zone 3, se tiver um header zone entre aqui, 4, vai ficar comendo aqui. Porque ele só vai parar com outra header. Entendeu? Então, as coisas que viram header zone vai ser comido pela essa linha. E essa como ficar os... Então, se você faz em ordem, tem uma maneira para fazer essa recursiva numa passado só, mas eu não botei aqui que tá muito complexo. Não, tem um tutorial que fala isso. Tem um tutorial que mostra isso. Então, pode ir para os tutoriais de NLP++, e tem um chamado recursivo e vai explicar exatamente como pode fazer isso, ok? Mas eu não quis complicar. Então, o que significa? Agora, eu tenho... Vamos olhar essa diferença. Como que é agora? Essa porque eu tinha que fazer um KB Build, significa que a gente vai construindo o KB, o banco de conhecimento, tem o KB Build 1 e KB Build 2. Por quê? Quando você tem o verbo infinitivo, você tem o path, and root, text zone, language zone, header zone, e outro header zone de baixo. É um header zone 3. Então, na verdade, vamos ver, se for infinitivo, vamos ver brincar, e ver aqui o que acontece. Quando a gente faz isso, a gente tem uma outra obstáculo. Por exemplo, aqui tem um verbo, mas pode ter outra coisa. Essa pronúncia pode ter um substantivo. A conjugação é debaixo disso. É root, text zone, language zone, header zone de novo. Tá entendendo? Sim, sim. Ok? Significa para esse KB Build, porque, olha, é debaixo de root, text zone, language zone, header zone, e outro header zone. Como eu tenho que ir para o terceiro nível para encontrar essa conjunção. Antes, eu não fiz esses headers, lembra? Não existia. Sim. E ficou mais confuso. Agora a gente tem mais preciso agora. Entendeu? Então, significa o quê? Quando a gente olha isso, a gente está olhando. Se eu botasse sem esse header zone, vai procurando conjunção, não vai encontrar, porque é um header zone de baixo e um header zone aqui. Então, essa como que eu faço. Então, esse header zone tem que ser os dois. Header zone, depois tem header zone. E também tem que ser a língua português. E o language está no terceiro lugar, no language zone. Então, o que acontece? O language zone é 1, 2, 3. Nível 3 no abre e language português, porque tem outras línguas, muitas vezes. Essa é como o dictionary funciona em português. Português tem lápis, talvez tem lápis em espanhol, e eles colocam para as pessoas de português para ler, que também outra língua tem. A gente só tem português. Então, a gente pega atributo X, significa, olha aqui no contexto, o contexto é onde está no contexto, olha no terceiro, no contexto, 1, 2, 3, pega a língua, 1, 2, 3, pega a língua, é português, ok, português, e só faz isso para português. Quando eu estava fazendo para estava saindo outras línguas. Que isso? Românio? Eu falei, caramba, tem que fazer, ok? Então, essa é a língua. Então, esse é o português. E o header, eu pego o nome. Então, provavelmente já é minúscula,
mas eu sempre boto só no caso minúsculo. Não é minúsculo, ok? Então também tem que ser, eu falei, ok, tem que ser um verbo. Então eu pego o terceiro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então eu pego 4 aqui, o header, aqui o header, 4, 1, 2, 3, 4 nível. O header é verbo, porque eu quero o verbo, né? E eu quero verbo, e depois eu sei, ok, um verbo, nesse terceiro eu vou assumir que é uma coisa que é a conjunção, porque eu tenho informação de conjunção nessa árvore. Ok, conjunção aqui. Ok, tem o stem. Brincar, tem verbo, K. K é brincar, mas é AR no final. Então a gente sabe que é AR. Ok? Então tem essa informação. Então, essa como a gente distingue entre os dois. Tem que saber onde no contexto existe, como que é, e tem um header zone debaixo de um header zone. E a gente tem que checar que os atributos estão certos. Essa como a gente pega exatamente onde a gente está querendo fazer. Claro, vai ter, eu estou assumindo, vai ter o resto certo. Talvez vai ter uma hora que não, e esse vai falhar. A gente vai ter que corrigir. Porque alguém criou uma página um pouquinho diferente. Tá? Pode ser errado, mas deve ser normalmente a mesma maneira, que os macros expandem e eles estão esperando. Mas vamos supor que tem uma coisa diferente, talvez. Um outro macro, outro tipo. Então a gente vai ter que botar mais coisa aqui. Tem que botar um stem, entendeu? Boto e mais um atributo. Mas é importante para entender, porque com o tempo, claro, a gente vai aumentando. Ok? Aqui é diferente. Aqui está no root, text zone, language zone e header zone. Não é header zone debaixo de um header zone. E para add word, vamos olhar eu. Vamos olhar o árvore para eu. Está vendo aqui? Francês, românio. Nem sei o que é isso. Não sei. E português. Então, é porque tem que ter português. E aqui é diferente. Não tem verbo e conjunção de baixo. Essa tem pronome, substantivo, etimologia, pronúncia. Tudo bem, a gente não precisa de tudo isso. A gente está interessado em o que a gente faz. Eu faço aqui, um pouquinho diferente. Aqui eu vejo, é português? Sim. É forma verbal, que pode ser também substantivo ou pronome. Ok? E se for isso, manda para add word e lá de baixo você pode ver na função como a coisa é construída e tudo. Ok? Entendeu como que é? Sim. Ok. E as funções aqui, vamos olhar a última coisa, função de infinitivo, pega o header, essa língua português, que a gente precisa colocar no adverb. Na verdade, eu acho que eu estou botando português já. Eu acho que add conjunction deve ter português fixo. Eu botei português. Na verdade, eu quero fazer isso, eu posso passar e pode ser outra língua, etc. Mas nesse caso, a gente está fazendo português, que dá conjunções em português, só isso, entendeu? Mas aqui, quando a gente fala infinitivo, é conjunção, a gente olha debaixo nesse nódigo, que a conjunção é header. O header a gente pega, e essa vem do árvore Tudo certo. Não tem eu, claro. Mas, ok. Tem que lembrar uma coisa aqui, mais importante para todos vocês que estão escutando. NLP++ tem dois
dois grupos de funções. Um para o árvore sintaxe, chamado em inglês parse node, nó de parse. Tem outras que é do gramática conceitual. Por exemplo, aqui tem, quando você vai fazer, vamos dizer, aqui tem um variável, é parse node variável. Então, todas as funções de parse node começam com a maior parte começa com a PN. Por exemplo, PN next vai para o próximo nó no árvore. Eu estou fazendo um loop. PN next, próximo, next em inglês, próximo, vou para o próximo node. Aqui, você vê o no, PN next. Here, ok? Tem outras funções que são funções de base de conhecimentos. E você vai ter next. Então, normal, está um pouquinho diferente, mas tem essas para... Então, você está no base de conhecimento, meu cérebro. E meu cérebro tem 3 significados de uma palavra. Vamos ver o significado de eu. Ok? Esse banco de dados que eu construí, banco de conhecimento. Meaning, significado. Part of speech, pronome. Part of speech, substantivo. Ok? Quando eu estou aqui, eu tenho um apontador no meu cérebro de eu quero ir para primeiro esse conceito, segundo conceito, eu uso a função de a próxima, next, e NP++. Se eu estiver no árvore, que eu estou andando no árvore, aqui, PN next. PN next. Okay? Essa é fundamental quando você está vendo essas funções. TPN é uma função mexendo com árvore. O árvore pode ter um variável. Eu posso pegar o verbo nesse nó, e botar numa variável local e depois usar isso para botar no cérebro. Entendeu? Uhum. Então, quando você está vendo isso, é como você para lembrar que pode ser confuso, você tem que ficar na cabeça quais variáveis são, onde está a variável? Está no árvore, está no banco de conhecimento. Tem uma árvore que aponta para o banco de conhecimento, que onde tem todos os atributos. De vez em quando você não quer botar todos os atributos no árvore. Você constrói uma coisa e você pode botar um pontador no árvore para deixa eu ver se tiver uma coisa assim. A conceito, unfold all, concept. Vai ter uma palavra concept, né? Se eu consigo soletrar. Não tem aqui. Não tem nesse processador, não tenho. Mas pode ter uma coisa que está apontando para a palavra no banco de conhecimento. Uhum. Ok? Simplesmente essa parte que você tem que entender entre os dois. Ok? Então, resumindo, tem uma pergunta? Não, por enquanto não. Ok. Então, resumindo, uma coisa é normalizar abreviaturas, botar no README e transferir todas essas abreviaturas nas funções. Nas funções? Não, nas funções. Nas funções. Essa coisa de gênero. Porque não vou falar. No futuro vai acabar. Talvez vai levar 500 anos, mas a gente vai estar não mais aqui. Mas primeiro é fazer isso no README para estar bem descrito tudo e depois implementar aqui, ok? Uhum. Vai ter uma coisa que você vai ter, por exemplo, frases e words. Eu vejo aqui, words e frases. E quando a gente começa a fazer esse dicionário, a gente não quer acabar com singular e primeiro. Onde vai fazer? Não sei. Pode botar
aqui pode botar outro lugar. Normalmente, que eu tento fazer é não fazer esses tipos de coisas até quase no final. Por quê? Entendendo uma coisa. Eu não tenho que fazer manobras enquanto estou entendendo, entendeu? Deixa a coisa, porque eu gosto de ser limpo, porque essa é uma maneira para a gente entender o programador, o que estava no texto mesmo, entendeu? Sim. Porque se a gente botar a abreviatura já no Árvore, a gente vai que essa foi no texto ou foi, eu não sei. Exatamente isso. Eu sempre tento deixar puro até o ponto que eu vai trocar num lugar só, que não me confundo. É só no momento que você precisa, então, no que você Sim, troca. porque, como eu falei, se você bota aqui no Árvore, caramba, essa coisa é singular ou botou S? Não lembro. É que no texto tem S para singular? Entendeu? Uhum. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa é para fazer um analisador para entender tudo isso. Não, a pessoa que está fazendo isso pode me chamar qualquer hora para falar, David, eu estou pensando, eu não estou tendo uma ideia como fazer em NLP++, mas eu vou descrever para vocês como eu ia fazer. Aqui tem conjugações, aqui. Isso não vai funcionar, porque não tem conjugação com traço em frente e PT, entendeu? Essa não tem, essa tem conjunção com... Ok, eu tenho que fazer outro padrão aqui. Eu ia fazer um padrão que ia juntar tudo dentro de uma conjugação também. E ter outros padrões aqui depois para olhar dentro no contexto e fazer um contexto aqui de conjunção, tipo assim. Oh, caramba, eu tenho uma. Olha meu teclado que eu estou tentando usar. Nossa! Então, eu posso fazer desculpa, porque é uma coisa que quando você aprende, vai bem mais rápido, né? Sim. Então, eu tenho 64 anos, ensinar um velhinho. Ok, então você vai fazer assim, e depois, agora você vai fazer coisas com traços, fazendo as linhas, vai ter que pensar, ok? Essa como ia fazer. Então, vai adicionando coisas depois para fazer cada linha. Como você vai distinguir entre 1, 2, 3, 4, 5, 6? Talvez você literalmente bota os números e depois fazer um número para cada linha. Não sei. Uma coisa uma pessoa pode fazer é fazer uma coisa que coloca um número em cada linha, faz a conjunção, junta, faz uma conjunção 2, que faz cada linha um número, 1, 2, 3, 4. E depois a terceira te fala, se o número 1 faz esse padrão, e eu sei qual número, ok? Eu vou repetir de novo. O que a pessoa pode fazer é fazer isso aqui, juntar tudo dentro de uma árvore, e vai ter linha de baixo, entendeu? Se a gente olhar isso, vamos ver isso. A gente não vai acabar com nada, porque não tem nada. Vamos ver o árvore. Ok? Tem language no português. Ih, caramba. Catalana, espanhol, francês. Ok. Tem aqui o header zone, tem verbo. Ok. Tem o verbo. Aqui tem conjugação. Tá vendo que é terceiro. Então, nem tem problema com o nosso. Linha. Então, significa, você junta, essa deve ser a conjunção, o verbo regular, esse vai ser a conjunção, faz tudo isso dentro da conjunção, essas coisas, e cada linha você numera aqui, conjunção, essa vai ser parte do header, né? Essa vai ser o início, e essa vai ser o fim, o blank line está no final, você faz o fim, e cada linha você vai numerar. Simplesmente bota uma outra aqui que é que faz uma linha debaixo do contexto, bota um atributo. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E tem mais um passe que você faz, um prego-condição,
que quando é a primeira linha, tipo esse de dormir, essa aqui, primeira linha, você vai ter uma regra específica que fala, isso, linha, alfanumérico, 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 e cada uma você vai saber exatamente o que é, e daí vai ter que passar para uma função, ou você faz na própria regra, botando informação. Então, junta, como falei, junta essa coisa, faz cada linha, bota o atributo de cada linha, faz um pré-condição, como qual tem um pré? Header zones. Header zones. Yeah. Mesma coisa, pré, bota aqui, variable, linha 1, linha 2. E cada vai ter uma regra específica para aquela linha, porque é verdade, isso como entendeu? Cada linha com macro significa uma conjunção, uma parte que você vai saber cada coisa. É a única maneira de fazer. Ok? Então, essa é a explicação para a pessoa que vai fazer isso. Ok? Então, o que você pode fazer é escolher o que você está querendo. Eu vou acabar a gravação agora e você e Natália podem escolher qual cada pessoa quer fazer. Você acha que está ok? Sim, ok. Ok. Algumas perguntas? Por enquanto não. Talvez vai vir... Oh, claro. Você aí... pode entrar em contato comigo qualquer hora. Ok? Mas por enquanto não. Muito bem explicado. Então, tá interessante essa. Sim. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido para mim. Antes eu tava um pouco perdido em como aquilo funcionava, né? Como os analisadores ali, um seguia o outro, ou tudo acontecia ao mesmo tempo, ou o que acontecia, entendeu? Isso eu tava um pouco confuso ainda. Sim. Mas agora já fez um pouco mais de sentido para mim. Não, eu lembro que os estagiários comigo estavam fazendo SL e NLP++, no final um cara falou, NLP++ é muito mais interessante, porque eu tenho que ficar pensando como eu penso. Isso é interessantíssimo. SL, programação, você fica viciado nisso. Como você vai fazer? É uma nova área de programação, uma nova maneira para pensar. Então, ok, muito obrigado e parabéns para conseguir chegar a esse ponto. E eu estou trabalhando também com a LexisNexis também para a gente usar essa tecnologia também, mas qualquer maneira, se tiver uma pergunta, você me fala. A gente está fazendo uma coisa inédita. E essas coisas podem ser usadas para muita gente no futuro fazendo linguagem natural português. Então, eu não estou tentando botar pressão, mas faz bem. Brincando. Não, também eu vou ficar ajudando, ok? Ok, deixa eu parar a gravação e também apresentação. Stop presenting. Hello. Mouse, stop presenting. E a gravação vou parar. Stop recording.